Hopi, vamos lá, pessoal? Pessoal não, meu aluno e minha aluna. Voltando aqui no nosso estudo a respeito de órgãos públicos. Nós fizemos aqui uma estrutura básica de tudo que é necessário sobre órgão. Fala, caralho, Príncipe, mas você falou que é básico. Pois é, muita gente tem dificuldade com a palavra básico. Atribui a palavra básico a fácil. Não, básico é o que é necessário. Ou seja, você não precisa saber mais do que o básico. Mas o básico eu não estou dizendo que é simples, tá? Mas também não estou dizendo que é difícil. Vejam só, o que você sabe a respeito de órgão público até agora? O que nós anotamos diretamente já no materialzinho aí? Nós falamos primeiro o que o órgão não é, falamos que ele não é a pessoa, falamos o que ele é um centro de atribuições, e depois falamos onde eles estão, que eles estão dentro das pessoas jurídicas. E depois a gente resolveu algumas questõezinhas trazendo informações que até então nós não tínhamos falado. Por exemplo, capacidade processual, celebrar contrato de gestão. E agora a gente vai detalhar isso, né? A gente vai detalhar essa parte e falar também um pouquinho a respeito da classificação. E aí a gente encerra. Você terá tudo que é básico a respeito de órgão, ou seja, tudo que poderá ser cobrado na sua prova. Então vamos lá novamente para a gente revisar aqui. Nós falamos, órgão não são pessoas. Basicamente eles são despersonalizados ou ainda não têm personalidade jurídica. Cuidado com essas expressões, elas estarão na sua prova, tá? Depois, são centros de atribuições, que nós trocamos por competências, ou vice-versa, pode aparecer atribuições ou competências. Depois, eles integram as pessoas jurídicas. E aí, até esse momento, você ainda não sabe quais são as pessoas jurídicas que eles integram. Nós colocamos basicamente que são aquelas que fazem parte da administração direta e da indireta, que é o que nós veremos daqui a pouco. Vamos lá. Não possuem patrimônio. Essa informação até então a gente não tinha colocado. Mas vejam, quem possui patrimônio são as pessoas. Fala, Prígio, eu sou uma pessoa e não tenho patrimônio. Ainda, calma, tenha fé, tu vai passar, tá fazendo o que tem que ser feito, você vai juntar um dinheirinho e vai ter patrimônio. Mas, brincadeiras à parte, quem possui patrimônio são as pessoas jurídicas. Então olha que bacana, você olha lá e fala, a viatura da PRF é muito linda, a viatura da PF é muito linda, ou ainda, aquele computador lá do tribunal é muito massa. Enfim, percebam. A viatura da PRF não é da PRF, porque a PRF é um órgão da União. O tribunal, imagine que é um Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Eleitoral, ele não é do tribunal, ele é de quem? Da União, é da pessoa jurídica. Perceberam então? O órgão não tem patrimônio. Tudo que parece ser do órgão é, na verdade, da pessoa jurídica a qual esse órgão faz parte. Fecharam até aqui então? Então, órgão não possui patrimônio. E aí agora, a gente entra naquelas informações que a gente encerrou o bloco passado, trabalhando as questões, depois você volta lá para refazer aquelas questõezinhas com base nessas informações. Em regra, não possuem capacidade processual, ou seja, por não ser pessoa, o órgão não pode figurar no polo de uma ação, tá? Então ele não poderia, via de regra, processar ninguém e nem ser processado. Só que nós colocamos uma exceção, há uma exceção lá. Os órgãos independentes e os órgãos autônomos podem figurar, sim, no polo de uma ação, desde que seja na defesa das suas prerrogativas institucionais. Basicamente, o que vai aparecer em prova é que eles podem impetrar mandado de segurança na defesa das suas prerrogativas institucionais. Mas veja, você ainda não sabe o que é um órgão independente ou um órgão autônomo, então a gente vai tratar disso aqui do lado. Vamos lá, meu câmera? A gente vai falar aqui da classificação de órgãos, tá? Então vejam só, nós temos 3 classificações principais. Você pode eventualmente encontrar outra, mas se você encontrar outra, você está errado. Confia no que você está fazendo aqui, confia no que você adquiriu, confia nos professores, confia no seu material. Essas são as principais classificações. Como que você vai verificar se esse assunto ele está sendo útil para a sua prova, ou se ele vai ser útil para a sua prova? Você vai procurar fazer questões, simples assim. E se você não enxergar nada mais do que isso, quer dizer que tá tudo certo, você pode seguir sua vida, tá? Então vejam lá, gente. A primeira classificação que a gente vai trabalhar, meu câmera, vindo para aquele ladinho lá, é quanto à hierarquia, ou simplesmente quanto à posição estatal. Nós vamos colocar aqui, ó, quanto à hierarquia ou simplesmente posição estatal. Hierarquia ou simplesmente posição estatal. Os órgãos vão se dividir
em independentes, autônomos, superiores e subalternos. Decoreba, isso aqui é decorebinha. Lá na semana da prova, você vai dar uma última revisada nisso. Mas veja, o que é um órgão independente? Para você lembrar, órgão independente, não depende mais ninguém, ou simplesmente não está subordinado a ninguém. Essa é a palavra. Então a gente colocou lá, não se subordinam. Os órgãos independentes não se subordinam. Você vai lembrar aqui dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Vamos pensar? Vamos pegar aqui a pessoa jurídica União. Lá na União, o órgão máximo do Executivo da União é a Presidência da República. Este órgão, Presidência da República, se subordina a algum outro órgão? Negativo. Depois, lá no Legislativo da União, nós temos lá quem? A Câmara dos Deputados e o Senado. São órgãos do Legislativo. Eles se subordinam a alguém? Também não. E, finalmente, os tribunais. Eu posso pegar na União tribunais superiores, STF, STJ, mas, enfim, todos os tribunais são independentes. Você pode olhar para qualquer TRT, TRE, TRF, enfim. Eles vão ter uma estrutura própria e eles não se subordinam a ninguém. Existe ali uma divisão já das funções entre os tribunais constitucional, mas nenhum tribunal se subordina a nenhum outro tribunal. Então veja, falou em independente, você vai lembrar de não subordinação. E é claro, eu tenho isso em todas as esferas, né, estatais. Eu tenho lá no governo do estado, governadoria, vou pegar tribunais de justiça, eu tenho isso lá nos municípios, prefeitura e câmara. Só lembrando, será que na prefeitura ou nos municípios existe a presença do judiciário? Não existe a presença do judiciário lá, tá? O judiciário que a gente fala comarca, etc e tal, né? Ah, tem lá o Tribunal de Justiça da comarca tal. Veja, a comarca está relacionado ali só à divisão do tribunal. Ele não é um tribunal do município, ele é um tribunal estadual. Então nós só temos justiça federal e estadual, só tomar esse cuidado, tá? Vamos lá. Independente, que era o que interessava, você vai lembrar do que então? Órgão independente não se subordina a ninguém. Você vai lembrar de quem? Executivo, Legislativo e Judiciário. Depois, órgãos autônomos. Os órgãos autônomos se subordinam aos independentes. Então eles estarão logo abaixo do independente. Aqui, para ficar mais fácil a sua visualização, você vai pensar sempre no executivo, tá? Pense no executivo federal. Vamos colocar aqui o executivo federal para a gente exemplificar. Órgão independente não se subordina, órgão autônomo subordinados aos independentes. A nomenclatura utilizada aqui é sempre essa, ministérios e secretarias. O que você vai lembrar de órgão autônomo? Essa palavrinha, parece bobagem, mas aí você vai lembrar. Órgão autônomo tem autonomia, tem uma autonomia, uma ampla autonomia, vamos colocar assim, mas ele é sempre subordinado a quem? Ao órgão independente. Eu vou colocar aqui essa estrutura, para que a gente visualize, ó, eu vou colocar lá, a União, aí eu vou olhar para dentro da União. Só um cuidado. A União é a pessoa jurídica. Ela não está na estrutura hierárquica, tá? A estrutura hierárquica, ela está dentro da União. Então percebo, a hierarquia existe entre os órgãos. A União é o ser. Como eu não consigo fazer um desenho tridimensional, eu faço nessa estrutura aqui em 2D mesmo. Então a gente coloca assim, eu estou pegando a União e olhando para dentro dela. Vou olhar lá para o Poder Executivo. O órgão máximo é a Presidência da República. A presidência nós vamos chamar aqui de órgão independente, não se subordina a ninguém. Logo abaixo eu tenho os ministérios. Vou colocar aqui, por exemplo, Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça está sendo tratado como órgão autônomo. Ele tem várias autonomias. Só lembrar disso, tá? Mas ele é subordinado. Fechou? Abaixo, vamos lá, meu câmera, aqui. Abaixo dos autônomos, nós vamos tratar como órgãos superiores. E os órgãos superiores também são sempre subordinados. O que é interessante aqui que você vai ter que lembrar. Os órgãos superiores, eles têm poder de decisão, comando e controle. São essas três palavrinhas. Poder de decisão, comando e controle. Caralho, Aprígio, mas será que os órgãos autônomos também não podem decidir, comandar e controlar? Podem, mas em questões eles vão relacionar essas palavras aos órgãos superiores, tá? O que é interessante aqui, a doutrina diz que a nomenclatura de órgãos superiores é vasta. Não dá pra gente dizer que toda a estrutura da administração pública vai utilizar a mesma nomenclatura. Então a gente citou meramente como exemplos aqui, departamento, coordenações, mas a nomenclatura é vasta, não dá pra ficar preso a isso. Mas, aproveitando essa nomenclatura, eu vou continuar com o nosso exemplo aqui. Pode manter aí, câmera, sem problema. Olha lá, eu vou colocar lá então, aqui abaixo, por exemplo, o DPF. Veja lá, Departamento de Polícia Federal. Então eu estou colocando aqui Presidente da República como órgão independente, Ministério autônomo e o Departamento como sendo um órgão superior, que tem poder de decisão, de comando e de controle, mas também está sempre subordinado. É o risco, né, ou ainda, a maior dificuldade para a gente verificar aqui é sempre com relação
ao superior e o autônomo, porque eles ficam parecidos. Então, a gente tem que focar nas palavrinhas. Autonomia, ampla autonomia, quem tem? Os autônomos. Se falar que os superiores têm ampla autonomia, a questão já está errada, tá? Então se atente para essas palavrinhas. Bora lá, continuando. Por fim, nós temos na estrutura, ou quanto à posição estatal, os órgãos subalternos. E a palavra que você vai lembrar aqui é essa: execução. São órgãos de mera execução. Eu vou pensar que dentro da estrutura de um órgão existe uma série de órgãos também, microestruturas internas. Eu vou olhar, por exemplo, dentro do DPF, eu vou encontrar lá um superintendente, eu vou encontrar lá uma seção administrativa, eu vou encontrar lá um setor de RH. Então eu vejo ou melhor, a doutrina normalmente utiliza essa expressão, setor de RH, almoxarifado, licitações, enfim, são órgãos de execução, eles executam as decisões já tomadas. Fechou, gente? Então, vejam só aqui comigo mais uma vez, vindo para esse lado aqui, meu câmera. Olha só que você vai ter que lembrar então. Quanto à hierarquia, os órgãos vão ser independentes, autônomos, superiores e subalternos. Bem tranquilo para lembrar. Independente, não se subordina a ninguém. Subalterno, não tem qualquer subordinado. Deu para pegar a ideia? Independente, não se subordina a ninguém. Subalterno, não tem subordinado. Fechado? Então, esses dois são mais fáceis de visualizar em questão. Autônomos superiores. Ambos se subordinam e ambos terão subordinados. Quais são as palavras que você vai lembrar? Autônomo, autonomia. Superior, decisão, comando e controle. Fechado? Essa é a classificação, então, quanto à posição estatal, que a gente usou outra nomenclatura, quanto à hierarquia. Agora, existem outras duas classificações mais simples, quanto à estrutura e quanto à atuação funcional. Quanto à estrutura, os órgãos podem ser simples ou compostos. O que seria um órgão simples? É aquele que não tem qualquer ramificação. Abaixo dele não há outros órgãos. Normalmente a gente cita aqui os gabinetes. O gabinete, ele está lá dentro da estrutura, de ladinho assim, né? Quando você pega um fluxograma, e abaixo dele não há nenhum outro órgão. Vamos pegar aqui para exemplificar? Vem aqui, meu câmera. Olha só, eu vou pegar aqui, por exemplo, o gabinete da presidência. Normalmente viria uma setinha para cá. Vamos colocar, né? Estrutura hipotética. E abaixo dele, ó, não tem nada, não há estrutura. Ele é um órgão simples. Agora, você pega o Ministério da Justiça. Nós colocamos aqui DPF, eu coloco aqui PRF, eu coloco aqui DPEM. Vejam, há ramificações. Então ele vai ser tratado como um órgão composto. Então, simples, sem ramificações, composto com ramificação. Bora lá. Continuando. Quanto à estrutura foi? Quanto à atuação funcional? Com relação à quantidade de agentes que tomam decisão lá. Quanto à atuação funcional, o órgão pode ser singular, eu só tenho um agente tomando decisão, ou ele pode ser colegiado, eu tenho vários agentes tomando decisão. Eu vou pensar aqui, por exemplo, singular, Presidência da República, só tem um agente lá tomando decisão. Colegiado, eu posso pensar aqui no Legislativo, né, Câmara, Senado, eu posso pensar nos tribunais. Então, vejam essa diferença de atuação funcional está ligado ao agente e com relação à estrutura está ligado à quantidade de órgãos na estrutura, beleza? Vindo para cá, mais uma vez, só para a gente fazer um link aqui, nós dissemos o seguinte, que os órgãos independentes e autônomos podem ingressar em juízo na defesa das suas prerrogativas institucionais. Meu câmera, aqui desse lado, só pra gente relembrar. Então a gente citou lá, ó, desse ladinho aqui, em regra, eles não podem. Essa é a regra. E você viu uma questão no bloco anterior falando isso. Em regra, não possui. Mas, se ele quiser falar da exceção, ele vai falar. Ele vai dizer, órgãos independentes e autônomos podem ingressar em juízo na defesa das suas prerrogativas institucionais por meio de mandado de segurança. Vamos aqui olhar como isso aconteceu? Vejam só. O caso é real, né? Para dar ensejo, para chegar nessa estrutura, aconteceu a seguinte situação. Num determinado município, nós tínhamos lá essa estrutura, órgãos independentes, prefeitura, vou colocar aqui um órgão, e abaixo, Câmara de Vereadores. Eis que aconteceu uma briga entre esses dois órgãos. A prefeitura deveria fazer repasses para a Câmara e não fez. Eis que a Câmara, sentindo-se prejudicada sem o recurso que era obrigatório, né? Ela entendeu que sem esse recurso ela não teria como tocar as suas atividades funcionais.
Eis que a Câmara resolveu processar a Prefeitura. Olha que doideira. A pessoa tá aqui, é um município, é um ente federado qualquer. Agora, os órgãos é quem brigaram e resolveram discutir em juízo. A primeira celeuma, né, a primeira questão que se levantou aqui foi: é possível um órgão processar outro? Hoje, esse assunto está, vamos dizer assim, pacífico nas questões, tá? É possível sim. Só que a Câmara vai processar, vamos dizer, né, como foi o caso concreto, né? A Câmara vai processar por meio do mandado de segurança, simplesmente na defesa das suas prerrogativas institucionais. Não vou escrever de novo aqui. Só para isso. Por que eu estou chamando a atenção? Já apareceu em prova o seguinte: é possível o órgão ingressar em juízo na defesa da pessoa jurídica que ele pertence. Errado. É simples, é igual cavalo, é decoreba, é aqui, ó, aquele tapa a cara aqui. Órgão pode ingressar em juízo? Pode. Todo órgão? Não. Somente os independentes e os autônomos. Quando? Na defesa das suas prerrogativas institucionais. Fechado? Volta pra cá. Então, só pra gente botar uma pá de cal, aparecia lá. Sempre é defeso ou é vedado um órgão ingressar em juízo? Não, é possível, desde que esteja nessas condições que nós já vimos aqui. Fechado, gente? Vamos lá. Gente não, meu aluno e minha aluna. Bora. Sexta informação a respeito de órgão. Podem celebrar contrato. Anotamos aqui. Que tipo de contrato que o órgão pode celebrar? Contrato de gestão. Para que um órgão celebra o tal do contrato de gestão, que depois nós também falaremos dele? Para ampliar a autonomia. Ampliar a autonomia gerencial, orçamentária e financeira. Vejam só, esse assunto ele está previsto lá no artigo 37, parágrafo 8º da Constituição Federal. 37, parágrafo 8º da Constituição Federal. Vamos lá dar uma olhadinha nele? Meu câmera? Olha lá. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos, então a autonomia dos órgãos, entidade de administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato. É isso que você tem que ver. Nós veremos, volta aqui para mim, nós veremos aqui, né, ao longo dos estudos, que esse contrato de gestão também pode ser celebrado por outras pessoas, mas o foco aqui é órgão. Então pensou, órgão pode celebrar contrato? Pode. Que contrato é esse? Contrato de gestão. Para quê? Ampliar a autonomia. Simples assim. Vocês vão ver ao resolverem questões que estão no material e buscando outras questões também, vocês vão perceber que que esse assunto só cai dessa forma, de forma simples e direta. Órgão celebra contrato de gestão para ampliar a autonomia. Ponto. Só fez essa estrutura, vai dar certo. Confia na técnica. Bora lá. Além disso, nós colocamos lá ainda que os órgãos são criados e extintos por lei. Então o órgão vai ser criado e também vai ser extinto sempre por lei. Ou simplesmente, vamos colocar aqui, princípio da reserva legal. O que nos diz esse princípio? Que determinados assuntos só podem ser tratados por lei. Assunto, 2 pontos, criação de órgão. Como que é feita a criação de órgão? Por lei. Esse assunto, criação de órgão, está reservado à lei. Perceberam? Princípio da reserva legal. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho mais dele. Para fechar, nós colocamos aqui que os órgãos são hierarquizados. Existe, então, hierarquia entre os órgãos. A gente viu ali aquela estrutura, microestrutura. Você sempre vai enxergar aquele fluxograma. Alguém mandando mais, alguém mandando menos e por aí vai. Aquela estruturazinha, né? Não necessariamente precisa ser um triângulo, mas ela fica mais fácil da gente enxergar. Eu vou colocar uma última informação e a gente vai tratar à frente a respeito disso. Você vai colocar aí, ó, 9ª informação. Os órgãos resultam ou são resultado da desconcentração. Os órgãos são resultados da desconcentração. E já a gente vai tratar do que vem a ser essa tal da desconcentração. Beleza, gente? Então a gente fechou aqui o nosso entendimento a respeito de órgão. Vou repetir tudo, porque isso é muito importante que você entenda. Depois que você entendeu, já era. É só tocar o barco, vocês vão ver que isso fica na massa. É um assunto que tem que fazer parte de você já. Então, colocamos lá, órgão não é pessoa, órgão é um centro de atribuição,
e órgão está dentro das pessoas jurídicas. Fechou? Órgão não é pessoa, ele está dentro das pessoas. O que ele é? Um centro de atribuições. Colocamos ainda que ele não possui patrimônio, o patrimônio que parece ser do órgão, na verdade, é a pessoa jurídica que ele pertence. Em regra, não tem capacidade processual, salvo os órgãos independentes e autônomos na defesa das suas prerrogativas institucionais. Podem celebrar contrato de gestão, basicamente para fazer o quê? Ampliar a autonomia. São criados e extintos por lei, são hierarquizados, ou seja, entre eles a gente enxerga hierarquia e finalmente resultam da desconcentração. Esse é o assunto básico a respeito de órgão que você deve saber. Vindo aqui então, pessoal, para as questões deste bloco. Vamos lá. Primeira questãozinha. Embora dotados de personalidade jurídica, os órgãos públicos não possuem capacidade processual para a defesa de suas prerrogativas e competências institucionais. Pessoal, essa questão já está errada logo de cara, porque ele diz que órgão tem personalidade jurídica. Porém, eu fiz questão, olha só que interessante, questão de colocar essa questão aqui para vocês, por ela tratar, né, também especificamente dessa questão da capacidade processual. A gente viu, em regra, de fato, os órgãos não possuem capacidade processual, mas eles podem ter capacidade processual, sim, na defesa das suas prerrogativas institucionais, lembrando que não é todo órgão, né, conforme a classificação que a gente falou aqui, somente os independentes e os autônomos teriam, então, capacidade processual, beleza? A questão estava fácil, porque ela falou que o órgão tem personalidade jurídica, mas ela abordou esse segundo aspecto aqui interessante também, beleza? Vamos lá para a segunda questão. Meu câmera, pode colocar eu de quadradinho ali? Isso! Olha lá que bacana. Questão número 2. Os órgãos públicos classificam-se, classificação de órgãos, quanto à estrutura em órgãos singulares formados por um único agente e coletivos integrados por mais de um agente ou órgão. Muito cuidado, tá? Com relação à estrutura, nós falamos que os órgãos se classificam como, pessoal? Ou unitários ou compostos. Então a questão está errada. O detalhe aqui interessante é que a questão, ela falou aqui, o que ela colocou aqui, né? Órgão singular ou ainda colegiado, né? Coletivo ou colegiado, ela falou aqui quanto à atuação funcional. Então, errada a questão nesse sentido. Unitário não tem nenhum outro órgão ligado a ele e compostos possuem outros órgãos na sua estrutura, como a gente acabou de ver. Vamos lá para a questão de número 3. Considerando-se o conceito de órgão público, o Tribunal de Contas da União, o TCU, embora não tenha personalidade jurídica, correto? Porque se é um órgão não tem personalidade jurídica, tem capacidade processual. Olha que interessante, tem capacidade processual. Não é o caso aqui, tá? Mas só vamos falar, o TCU é considerado um órgão independente. Então, partindo dessa premissa, se ele é um órgão independente, ele pode ou não pode ter capacidade processual? Pode, mas vamos dar uma olhada na questão. Capacidade processual para defender suas prerrogativas, maravilha, e para atuar juridicamente em nome da pessoa jurídica que integra. Essa parte final, ela está errada. Então olha que bacana, até aqui estava tudo corretinho. Desculpa, pulei aqui. Até aqui estava correto. Desse E para frente, a questão se tornou errada. Ele falou, atuar judicialmente em nome da pessoa jurídica que integra. O órgão independente ou autônomo só podem ingressar judicialmente ou só terão capacidade processual na defesa, para defender suas prerrogativas institucionais e mais nada, tá? Então a questão ampliou aí esse entendimento, bacana a questão também para reforçar o que a gente tratou agora há pouco. Vamos lá para a questão de número 4. Os órgãos não dotados de personalidade jurídica própria, que exercem funções administrativas e integram a União por desconcentração, componentes de uma hierarquia, fazem parte da administração direta. Beleza. Os órgãos que fazem parte da União, de fato, fazem parte da administração direta. E nós já falamos, que os órgãos, de fato, compõem uma hierarquia. A única questãozinha que talvez aqui, né, ou a única palavrinha que a gente ainda não detalhou bem, foi essa, desconcentração, que é o que a gente vai falar aqui já no próximo bloco. Mas nós vamos chamar a atenção aqui de vocês, Você vai escrever aí, desconcentração. Você vai simplesmente sublinhar esse Czinho e circular esse O. Desconcentração nada mais significa que criação de órgãos, beleza? E você já viu, os órgãos são criados por leis,
dentro de uma mesma pessoa jurídica. Então, os órgãos são sempre resultado da desconcentração, como você já deixou anotado aí no seu materialzinho, beleza? Então, desconcentração, criação de órgãos, desconcentrar, criar órgãos. Os órgãos são criados onde? Você ainda vai colocar essa palavra aí, ó, internamente, internamente. Essa palavra internamente, leia-se, dentro de uma mesma pessoa jurídica. Dentro de uma mesma pessoa jurídica. Então, os órgãos são criações, ou são criados dentro de uma mesma pessoa jurídica, que pode aparecer na sua prova como internamente. Mas a gente vai detalhar mais isso, isso ainda mais à frente. Vamos lá. Questão número 5. Todo órgão da administração direta possui capacidade para ajuizar demandas judiciais. Todo órgão, gente, eu já não precisava nem continuar lendo, mas vamos ver, né? Não é todo, a gente já viu, somente os independentes e os autônomos. Visando defender seus interesses, pois possuem personalidade jurídica, aí já zaralhou, né? Aí já viajou demais, errada a questão, não vamos nem perder muito tempo aqui. Vamos lá, questão de número 6. Conforme a teoria administrativa moderna, a melhor explicação da relação entre o Estado e seus agentes está expressa na teoria da representação. Teoria da representação, segundo a qual esses, né, os agentes públicos, agem em nome da pessoa jurídica ou em nome do Estado que compõe. Essa questão está errada. A gente já viu que a teoria administrativa moderna, ou simplesmente a teoria que explica como o Estado atua, não é a teoria da representação. Nós chamamos de teoria do quê, gente? Teoria do órgão ou simplesmente teoria da imputação. Beleza, meu aluno e minha aluna? Lembre-se disso. Não existe, o Brasil não adotou nem a teoria da representação e nem a teoria do mandato. Essas duas teorias também tentavam explicar representação e nem teoria do mandato. Essas duas teorias tentam explicar como o Estado atua, mas elas não foram adotadas pelo Brasil. O Brasil adotou a teoria do órgão, também chamada de teoria da imputação. Vamos lá. Questão número 7. Os ministérios estão lá no âmbito federal, né, no âmbito da União, e as secretarias de Estado são considerados quanto à estrutura, olha que bacana, classificação, órgãos públicos compostos. É assim que a gente vê a doutrina de fato, tá? Os ministérios e secretarias são órgãos compostos. Só pra gente pegar aqui um detalhe, ó. Ministério, eu vou colocar aqui, Ministério da Justiça, que foi o exemplo que a gente utilizou lá, né? É um órgão. Dentro desse ministério, ou ainda agregado a ele, a gente citou, por exemplo, o DPF, o DPRF, citou aqui ainda o DPEM. Então percebam, são órgãos que possuem ramificações, eles possuem outros órgãos ligados à sua estrutura. Por isso que a questão está correta. Vamos lá. Questão de número 8. São órgãos públicos independentes, segundo a CF, as secretarias de estados e municípios. Vamos lembrar aqui, gente? Independente, que não se subordina a ninguém. Pense comigo, aquele órgão que não terá subordinação. As secretarias de estados e de municípios estão ou não estão subordinadas? Estão. Vamos olhar essa estrutura aqui? Eu vou pegar aqui, por exemplo, o estado de Rondônia. Olha que bacana. O estado de Rondônia. O órgão máximo do executivo aqui, nós vamos chamar de governo. E abaixo do governo eu vou ter o quê? Secretarias. Secretaria da Educação, Secretaria de Segurança Pública e por aí vai. Então olha que interessante. As secretarias estão sempre subordinados aos órgãos independentes e nós colocamos eles aqui como sendo exemplos de órgãos o quê, gente? Autônomos. Eles têm autonomia, mas não têm independência. Vamos lá, última questãozinha desse bloco. Órgão público é uma unidade organizacional sem personalidade jurídica, composta de agentes e competências. Olha que bacana, uma questãozinha que nos trouxe aqui o conceitinho de órgão. De fato, ele é uma unidade organizacional, né, dentro da administração pública, que não possui personalidade jurídica, né, sem personalidade jurídica, composta do quê? O que eu sempre tenho dentro do órgão? Agentes. E o que é o órgão, basicamente? Um centro de competências, um centro de atribuições específicas. Beleza, meu aluno e minha aluna? Fechamos assim este bloco e bora pra cima e bora pros próximos.